Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é anúncio publicitário, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são F69LP02 e F69LP06, e os descritores são D5 e D18. As habilidades em destaque dão vistas para análise e comparação de peças publicitárias variadas, de forma a perceber seus objetivos e especificidades como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos pertencentes a esses gêneros. Os descritores em destaque se referem à interpretação de texto com auxílio de material gráfico diverso e também ao efeito de sentido decorrente da escolha de determinadas palavras ou expressões. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns slogans e imagens de anúncios publicitários. Esses materiais serão utilizados em uma atividade na qual será feita uma associação entre slogans e imagens, possibilitando aos alunos observarem a relação que esses elementos estabelecem para o sentido do texto. É interessante que durante a realização dessa atividade sejam observados quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual anúncio publicitário, pois, por se tratar de um gênero textual do campo da vida cotidiana, é possível que demonstrem saberes já construídos previamente. Aproveitem a ocasião para discutir com os alunos sobre a importância do consumo consciente e a escolha do uso de produtos que ajudem na conservação do meio ambiente. Como a proposta para a resolução da questão 4 é individual, aproveitem para observarem durante a resolução da questão o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem a resolução, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do referido gênero textual. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. O conteúdo do ícone Quer Saber Mais
possibilitará aos alunos a ampliação dos conhecimentos sobre a estrutura e funcionalidade do gênero textual anúncio publicitário. Portanto, explorem essas informações ao realizarem a leitura dele e elucidem possíveis dúvidas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 1 a 4. A proposta para a resolução dessas questões é que seja feita coletivamente. Dessa forma, incentivem a participação dos alunos e promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem para observarem durante esse momento o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente anúncios publicitários de interesse dos alunos. Os alunos devem apreciá-los e escolherem o que julgarem mais criativo dentre eles. Os textos serão importantes para que os alunos os apreciem posteriormente, escolham o preferido e utilizem como referência na elaboração do planejamento do seu próprio anúncio. Professoras e professores, durante o momento da apreciação dos anúncios, é interessante iniciar uma conversa com os alunos sobre o motivo das escolhas deles e promover pequenos debates acerca dos temas. Professoras e professores, incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento autonomamente, mas fiquem atentos, sobretudo aqueles que demonstrarem maiores dificuldades. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Nessa atividade, os alunos escreverão efetivamente um anúncio publicitário conforme planejado na atividade anterior. Eles terão a opção de desenhar ou colar alguma imagem para compor o anúncio. Se desejarem, providenciem revistas para recorte, cola, tesoura e lápis de cores. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6.
Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual. Aproveitem para observarem, durante esse momento, o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Para a questão 3, é sugerida uma resolução coletiva. Portanto, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com texto 1. Até o próximo vídeo!